Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a live pelo Facebook para celebrar a Deus mais uma vez, né? Na presença do Senhor. E eu creio que Deus está aí presente, está aí nos abençoando em nome de Jesus, tá ok? Aleluia. Eu espero que esta live possa encontrar você gozando de boa saúde, que você tenha passado o Natal super abençoado. E que você também tenha passado um ano novo dentro da graça de Deus, muito abençoado com a presença do Senhor. Eu fico muito feliz quando meus filhos da fé vão bem. Amém? Aleluia.
A minha alegria é essa. Se você vai bem, eu fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo em saber que vocês estão indo bem na fé e que vocês estão super abençoados na presença do Senhor. Em saber que estão super abençoados. Então eu gostaria que vocês fossem aí, ficassem ligadinhos aí, que daqui a pouco eu vou estar entrando no ar ao vivo, amém? Com a pregação sobre o sermão da montanha. E eu espero poder encontrar você aí na live comentando, estando aí ligadinho para poder participar com a gente, tá? Vou colocar aqui uns 2 minutos de louvor e estarei retornando. Amados irmãos, eu estava lá trocando a minha camisa e vocês aguentam a mão aí que eu estou ali coando o café da tarde, tá bom? Eu acabei ligando a live e acabei esquecendo a água no fogo fervendo, então lá agora eu vou coar o meu café da tarde, tá bom? Então aguenta a mão aí, tá? Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando na live e vai ser bênção de Deus, tá bom? Irmã Maria, seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado e bendito, soberano é o nome do Senhor. Vocês aguentam a mão aí que eu vou lá coar o café? Assim em seguida eu estarei de volta para a honra e glória do Senhor. Vão chegando, gente, vão chegando. Lucinéia Rodrigues já está chegando, Antônio Brito já está chegando, a Maria Helena também já está chegando. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Bendito
Não me pergunte aonde que a pastora Carmen está, porque você sabe aonde que ela está. Aleluia. Pastora Carmen está dormindo. Está aproveitando a tarde para descansar um pouquinho, que esse final de ano foi muito puxado aqui para a gente. Então a Carmen está descansando um pouco. Amém? Glória a Deus. Ela está descansando. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto ela descansa, o pastor Abraão está aqui celebrando a Deus. Mais uma vez. Enquanto ela descansa, o pastor Abraão está aqui celebrando a Deus mais uma vez aqui. Arruma um cafezinho aqui, ó. Aleluia. Não, irmã, eu até pedi para ela para vir fazer, mas eu fiquei com dó de acordar ela. Aleluia. Lucinéia, Pai do Senhor, irmã Lucinéia. Maria Helena, Pai do Senhor, Maria Helena. Deus abençoe, minha querida. Tem mais alguém aí que está assistindo? Maria Helena, Antônio Brito. Aleluia. Aparecida Fernandes está chegando aí também. O grande sermão da montanha. O grande sermão da montanha, você vai encontrar esse texto lá no livro de Mateus, é isso mesmo? Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 1. Amém? Vou ler um versículo somente e nós vamos navegando na palavra de Deus, tá? E por aí nós vamos fazendo a obra de Deus aqui da maneira que deve ser, amém? Aleluia. Eu peço oração para os meus filhos, netos, esposa e família, que meus filhos venham voltar para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Jesus possa tocar no fundo do coração deles. Isso vai depender muito deles, minha querida irmã. Filhos não é fácil, né? A gente tem que orar por eles e entregá-los na mão do Senhor e deixar Deus fazer a obra, né? Nós, como pais, como mãe, a única coisa que a gente pode fazer é isso, orar por eles. O grande sermão da montanha, ele nos fala sobre, aleluia, Jesus está iniciando o trabalho dele, né? Está iniciando o seu grande trabalho de evangelista, de pregador e anunciando o reino dos céus. Então ele vai, chega logo e chama 4 pessoas para que sigam. Amém? E ele começa a chamar os seus primeiros discípulos para estarem com ele. E lá no versículo 5 já de Mateus, Mateus já começa a contar sobre o grande sermão do monte. E é um dos primeiros 5 discursos que Jesus faz. É um dos primeiros 5 discursos que Jesus, então, ele começa a fazer, né? E é interessante que ele começa a falar sobre o reino de Deus e ele dirige aos seguidores dele, a todos os outros que estavam ali presentes. Ele fala sobre os cidadãos do reino dos céus. Quem são eles? E quais são os seus privilégios, responsabilidades e qual é o seu destino, né? E quando Jesus, então, ele diz no versículo 1, quando Jesus viu aquela grande multidão, subiu ao alto monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, ele começou a ensiná-los. O poder do ensino era um bate-papo. Eles começaram a falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus.
Aqui Jesus então agora começa a falar 8 afirmações, verdades sobre a felicidade, a verdadeira felicidade. Ele fala sobre 8 afirmações sobre a verdadeira felicidade. E seguida de uma palavra de pregação, de ensino, e ele começa a falar com vocês agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você fosse compartilhando a live, se você puder fazer isso para mim, tá bom? A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, ele sobe a um grande monte e assenta-se e aproxima-se dele os seus discípulos. É interessante que esse texto ele está nos falando sobre quer dizer sobre as bem-aventuranças, as beatitudes no monte, o sermão da montanha. E quando você analisa a mensagem de Cristo, quando se procura destacar a necessidade de um bom comportamento de crentes em sociedade, é comum a gente destacar, a introduzir o tema ética e moral. Porque o cristão tem que ter ética e o cristão tem que ter moral. Não há como você fazer nada para Deus se você não tiver ética e se você também não tiver moral. Se você não tiver ética e se você também não tiver moral. A ética e a moral têm que estar no meio do povo de Deus. Os líderes têm que ter esse compromisso de ter ética, de ter moral, de ter caráter, honestidade, santidade, respeito, consideração, compromisso e responsabilidade quando eles estão pregando o Evangelho. Algumas questões do Sermão da Montanha, a gente aprende que Jesus está querendo fazer uma composição do Sermão da Montanha. Ele fala sobre grandes beatitudes, virtudes, beatitudes na vida dos salvos. Alegria, paz, segurança, amor, esperança. As perguntas então vêm de acordo da primeira lição que está na revista, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Uma revista que eu estudei no ano de 2022, no segundo trimestre, que fala sobre os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Inclusive, até o comentarista desse trimestre da revista da CPAD foi o pastor Osiel Gomes. E ele faz, durante 3 meses, ele fala sobre o título Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. É sobre isso que ele fala durante esses 3 meses. E eu, com a ajuda de Deus, nesta tarde, eu vou tentar resumir durante 1h e 10 no máximo, as coisas que eu aprendi durante 3 meses na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que daria para ficar aqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, falando sobre o Sermão do Monte. Eu iria somente arranhá-lo ele, Lucinéia. Eu sei que eu não ia conseguir fazer nada com ele, Aparecida Fernandes. Estou esperando o comentário da Aparecida aqui, que não apareceu ainda. Por que o Sermão do Monte é o Sermão da Montanha? É uma pergunta que eu faço à igreja agora.
o título que se dá à exposição de Jesus. E ele se deve ao fato dele ter assentado em uma montanha. Ele sobe e senta-se no alto de uma montanha. Tudo indica que era um monte, que era uma montanha que tinha relva de sobra sobre o chão para o povo se assentarem. Eu tenho certeza que uns estavam até sentados em algumas pedras, mas havia muita relva ali. E enquanto ele, sem ter uma caixa de som, sem ter um microfone, sem ter um fundo musical como eu tenho agora, que você está ouvindo aí, o Projeto no Deserto, sem ter um megafone, sem ter uma corneta ou algo que fizesse a voz dele triplicar de som. Porque ele sabia que no alto da montanha a voz dele poderia ser levada através do vento aos ouvidos das pessoas. Interessante que ele usou o vento para levar a palavra dele mais adiante. E o vento foi levando a palavra dele ao longe. Glória a Deus, hein? Aleluia! A Lucinéia, ela é esposa do irmão Adário, né? E o irmão Adário é que está assistindo no lugar da Lucinéia hoje. E enquanto ele discursava, ele deve ter se assentado em uma montanha, e ele senta-se ali, talvez em cima de uma pedra, uma rocha, não sei. Antônio Brito, vamos orar pela tua família. Ele estava falando agora para uma grande multidão. Geograficamente, qual o monte que Jesus fez esse grande discurso do Sermão da Montanha? Eu não sei. A Bíblia só diz que ele subiu para um alto monte e ele estava pregando, mas nós não sabemos o que ele estava pregando. Sabemos que ele estava falando sobre o Sermão da Montanha, mas ele poderia ter falado mais coisas que não estão escritas na palavra de Deus, no cânon sagrado. Não sabemos qual era o monte. Se era o Monte da Transfiguração, se era o Monte Tabor, se era o Monte Carmelo, não sei, não sabemos. Havia muitos montes em Jerusalém. Jerusalém é toda cercada por montanhas e montes. E Jesus escolhe um para estar ali. Talvez seja o monte que estava mais próximo de Jerusalém, também não sabemos. Mas nós sabemos que Jesus estava lá pregando, ensinando e falando. Não importa. O que importa é que ele estava lá pregando e falando. Glória a Deus, aleluia. Então, não sabemos qual era o monte, não especula. Mas muitos dizem que o monte ficava próximo à cidade de Cafarnaum, que a cidade de Cafarnaum era uma cidade perto do mar. Mas qualquer tentativa que alguém venha saber a exata localização não ultrapassa as fronteiras da especulação ou da imaginação. O que deve ser repudiado em questões bíblicas, não sabemos. Mas é comum os teólogos dividirem o discurso de Jesus em várias partes. Eles dividem o discurso de Jesus em várias partes, como se ele estivesse feito vários sermões menores. Ele vai então criando sermões. Eles creem que cada frase que Jesus falou naquele grande sermão, Ednete, seja bem-vinda, minha querida.
Bem-aventurados que choram, um sermão. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, um outro sermão. Bem-aventurados os que têm fome, um outro sermão. Porém, um discurso único, com introdução, desenvolvimento e conclusão da mensagem. E quando a gente começa a considerar, a interpretar o Sermão da Montanha, a gente vai ver que o Sermão Monta é a junção de vários discursos pequenos. Então, quando você lê ele assim, você compromete a leitura, a interpretação e restará deplorável a conclusão. A conclusão do discurso está-se nas parábolas da porta estreita. E vocês não gostam quando nós falamos de porta estreita. E quando fala também sobre o apelo para obedecê-lo, que está na parábola das duas casas edificadas. Uma casa sobre a rocha e a outra casa sobre a areia. Dependendo da leitura que se faz da abordagem inicial, as bem-aventuranças da censura aos escribas, aos fariseus, bem como da multidão que se segue, o mestre por causa dos milagres. Que eram apegadas somente a ouvirem as questões da lei. As questões da lei. Em Romanos 2 e 13, quando Paulo escreve, eu quero dizer para você que Romanos é considerado o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João e Romanos. E o interessante é que em Romanos 2 e 13, Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ser somente ouvinte da palavra não adianta. Você precisa ser cumpridor daquilo que você ouve da palavra de Deus. Vocês devem praticar a palavra de Deus. Vocês devem praticar a palavra de Deus. A lei que Paulo está falando aqui não é a lei de Moisés, mas é a justificação que vem através da graça ao ouvir a palavra da graça. Há uma igreja que é chamada de Igreja Internacional da Graça, que de graça não tem nada. Mas há muita libertinagem lá dentro. Não há nada de graça lá. Há muita libertinagem. Jesus não pregou no Sermão do Monte a necessidade de uma revolução social e econômica, não, ele não pregou. As igrejas pregam isso hoje. Dia e noite, você ouve somente isso que os pastores estão pregando. Uma revolução socioeconômica. Jesus nunca pregou uma revolução da fé. Ele nunca pregou uma revolução da verdade, não. O que vale é o que está escrito. Ele não diz que você tem que mudar de sociedade, que você tem que mudar a sua vida econômica para que você possa ser aceito por Deus, ouvido por Deus. Não. Ele nunca pregou isso. Mas o que eu aprendo hoje? O que eu aprendo hoje? Ele não pregou que você tenha que ter essa revolução social, que você tenha que mudar a tua vida econômica, ou que você tem que abandonar os seus costumes e o modo de vida. Ele nunca pregou isso.
Nesse Sermão da Montanha, ele não pregou sobre isso. Ele pode ter pregado em outros casos, mas nesse Sermão da Montanha, ele não pregou sobre isso. Você me entende? Qualquer líder, qualquer teólogo que tenta, na leitura, que tente estabelecer uma narrativa de melhora social e econômica, ou estabelecer pressupostos morais e éticos com base no ensinamento de Jesus, está completamente equivocado. Somente estão equivocados. Os ensinos de Jesus falavam sobre arrependimento. Os ensinos de Jesus falavam sobre a necessidade de nascer de novo. Os ensinos de Jesus falavam sobre a necessidade de crer no Salvador. Falava sobre a necessidade de entrar num caminho estreito, porque é lá que você encontra pastagem e vida, saúde para sua alma, força para teus ossos. No Sermão da Montanha, Jesus está fazendo uma proposta para cada você que está me ouvindo agora. Você que está escondidinho atrás da cortina e ainda não comentou no chat, mas o Espírito Santo sabe que você está aí ouvindo. O Espírito Santo tem uma proposta hoje à tarde para você. Gente, olha, Jesus não diz que você tem que ter uma vida melhor socialmente. Ele não falou que você tem que fazer grandes amigos, principalmente políticos. Não, ele não falou isso. Ele não disse que você tem que abraçar os ricos e desprezar os pobres. Ele nunca pregou isso. Júnior Moraes, seja bem-vinda, minha querida, e Deus te abençoe também. Muito obrigado, feliz ano novo para você também. Então, ele não fala sobre pressupostos morais e éticos com base no ensinamento. A proposta do Sermão do Monte para você é operar uma mudança na concepção dos ouvintes. Era isso que Jesus queria, trazer uma mudança na concepção dos ouvidos e da mente dos ouvintes de Jesus, na sua grande parte. Porque ele sabia que ele estava cercado ali de pessoas religiosas. Ali estava cheio de pessoas religiosas. A minha live, eu tenho um público que me segue e um público que me ouvem. Olha, vocês são ouvinte do pastor Abraão. Eu agradeço a Deus porque não tem pessoas religiosas me ouvindo. Se você disser que você é um religioso, eu quero que você saia da live agora. Mas se você me disser que você é um seguidor nato de Jesus, você pode continuar me ouvindo. Aleluia. Jesus sabia que ele estava cercado por aquela casta de judaísmo, de judeus, de escribas e de fariseus. Além da multidão, o evangelista Mateus, ele faz um destacamento, ele vai se destacar agora. Ele destaca os discípulos de Jesus. Ele destaca os discípulos de Jesus, ele destaca Pedro, ele destaca Tomé, João, Tiago. Ele vai se destacando, primeiro, aqueles que seguem Jesus de perto. E depois ele vai destacando os outros seguidores de seus ensinamentos, além dos 12.
Mas eu quero dizer hoje para você à tarde que você não pode pensar que os discípulos de Jesus eram apenas 12, que era resumido somente em 12 pessoas. E sim, mas era um número muito maior de seguidores. Aqui eu tenho dezenas de pessoas que me assistem, que me ouvem, mas eu tenho somente 797 pessoas que me seguem. Eu estava querendo que chegasse a 800 pessoas que me seguem no Facebook, mas só estou apenas com 797. Falta 3 para 800. O interessante é que aqueles que pregam a verdade genuína, Júnior Martins, eles, na verdade, eles não têm muitos seguidores. Eles não têm muitos seguidores. E eu sei que eu vou demorar a chegar a 1000 seguidores, eu sei. A minha página no YouTube, ela não cresce mais, ela parou em 2.721 inscritos. Eu não consigo chegar a 3.000 inscritos de jeito nenhum. Eu vou te dizer uma coisa, Júnior Martins, a verdade paralisa o seu ministério às vezes. Às vezes a verdade paralisa o seu ministério. Às vezes pregar a verdade te causa muito atrito, muito problema, as pessoas começam a te olhar de cara abarrada, eles começam a te ver de nariz em pé e dizem que ele acha que é o tal. Mas então, pastor Abraão, por que Jesus tinha dezenas, milhares de seguidores? Não, ele não tinha. Ele tinha poucos seguidores. Eu poderia gastar tempo aqui na Bíblia te mostrando, mas eu não vou fazer isso. E a prova está no dia do julgamento perante Pilatos, a prova está no dia do grande sinédrio, a resposta está no dia que ele morreu na cruz. A resposta está quando ele ia para aquela via sangrenta, mas eu vou te dizer uma coisa. Havia muitos seguidores dos pães, havia muitos seguidores dos peixes. Pastor Ismael Paulista, seja bem-vindo, meu querido. Havia muitos seguidores do vinho. Havia muitos seguidores de milagres. Havia muitos seguidores de sinais. Havia muitos seguidores de multiplicações. Você entendeu? Eles não estavam seguindo Jesus porque ele era o mestre. Eles não seguiam Jesus porque ele tinha a palavra de vida. Eles não seguiam Jesus porque ele falava bonito. Eles não seguiam Jesus porque Jesus dava revelação. Eles não seguiam Jesus porque Jesus era um grande orador. Eles não seguiam Jesus porque Jesus era um grande operador de milagre. Mas eles seguiam Jesus pelo pão, pelo peixe, pela água. Eles seguiam Jesus pela comida. Eles só queriam comer, 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 comer. Nós vamos comer. Não é isso? Não é isso que a igreja faz? Na virada de ano, na minha igreja, à meia-noite, o banquete foi servido. Os peru assados eram trazidos e os pernil eram trazidos para a casa do Senhor. E os crentes disseram, vou passar a noite, a virada de ano, na presença de Deus. Não, você passou na presença do cachorro quente. Você passou na presença do macarrão na chapa. Você passou na presença da comilança. Você passou, foi na presença do peru assado, do chester assado, do pernil assado. Enquanto era para a igreja estar prostrada de joelhos, chorando pela miséria, pela desgraça do mundo, pela pobreza, chorando
pelos maltrapilhos que estão jogados na sarjeta, chorando pelos pecadores que estavam indo para o inferno na virada de ano, a igreja estava recolhida dentro dos seus templos. Vamos esconder no porão! Vamos esconder no porão! Vamos! Ninguém foi à rua. Não via ninguém na praça. Os grandes evangelizadores sumiram. Aonde estavam eles? Estavam mergulhados em suas carnes gordas, ali, na igreja. Olha, eu vou dizer para você aqui nesta tarde, é por isso que a minha live não tem quase ninguém. O pastor Ismael está vendo aí, 4 pessoas me assistindo. Mas você vai ver que nos últimos dias as pessoas vão correr atrás de um pregador e não vai encontrar. Então é muito bom você, Júnior, você, Ismael, vocês começarem a pregar a palavra de Deus como deve ser pregada. Está na hora de você arregaçar a manga e você dizer: igreja, eu não vou mais pregar aquilo que eu prego, eu vou mudar o meu estilo, a partir de hoje eu vou pregar a verdade, doa quem doer, eu vou pregar a palavra de Deus como ela é, eu não vou ficar alisando o pecado, eu não vou ficar maquiando maquiagem de pecadores e de pecadoras, eu vou pregar a verdade, mesmo que você fique sozinho. Mesmo que ninguém te dê apoio, mesmo que você, aleluia, que você fique solitário no canto, mas pregue a palavra. Não importa, gente, se tem uma pessoa me assistindo na live, eu não abro mão da mensagem genuína do Evangelho. É bom, não é? Quando você tem mais de 200 pessoas te acompanhando na live, mas você está dando para elas o alimento que não vai mudar vidas, um alimento que não vai curar suas feridas, um alimento que não vai trazer libertação para elas, um alimento que não vai tirá-las do fundo do poço, um alimento que não vai fazer nada para elas, um alimento que não vai alimentá-la como deve ser alimentado, porque esse alimento não tem ferro, esse alimento não tem cálcio, esse alimento não tem uma fé de outro nível. Olha, um número muito maior de seguidores, mas que o entendimento deles ainda não havia mudado. Esse é o problema da igreja da nossa geração. O entendimento da nossa igreja atual, ela não tem mudado. Todo ano que passa é a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos ouvir o querido irmão. Vamos ouvir o grande piadista da igreja. Adari, você está sozinho. Você não pode ficar jogando as pérolas aos porcos, amados pastores. Não lance o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus falou: não lance vossas pérolas para os porcos. Isso aqui é pérola, isso aqui é coisa preciosa. Jesus dizia: pois se aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Júlia Moraes, obrigado. Feliz ano novo para você também. Olha, permanecer nele. Permanecer na minha palavra.
O objetivo do sermão era dar a eles arrependimento. O Sermão da Montanha era para isso. Era para dar àquele povo uma palavra de arrependimento. Se você não der uma palavra de arrependimento para o povo, não adianta. O que você está fazendo é inútil. Você precisa dar ao povo uma palavra de arrependimento. Nós somos chamados para isso, pastor Ismael. Somos chamados para isso, presbítero Adário. Somos chamados para isso, jovem Samuel. Somos chamados para isso. Somos chamados para isso. O interessante é que, olha, Júnior Moraes, meus parabéns, já fiz muitas lives com poucas pessoas, não lanço pérolas aos porcos. Parei de fazer as lives, mas não mudei as mensagens que Deus me deu por causa de curtidas. Isto aí, meu querido. E tem uns que ainda colocam estrelas, coloca estrela. Cada estrela vale 30 centavos, 70 centavos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, gente. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós não somos profissionais da fé. Eu não sou profissional da fé. Eu não sou profissional. Eu não aprendi a pregar ontem. Eu prego há 39 anos. Eu não faço da pregação uma profissão. Amados, Jesus queria dar para eles arrependimento. O que você prega para o povo tem que trazer ao povo arrependimento. E hoje nas igrejas você não vê um pecador aceitando a Cristo com lágrima nos olhos. Você não vê mais uma prostituta chegando no altar e se encurvando no altar dizendo: estou livre, estou livre, estou livre. Hoje você não vê mais um bêbado entrando dentro da igreja, porque eles fazem casa de recuperação. Eles não levam mais o bêbado para a igreja, eles levam para a casa de recuperação. Eles não levam mais os bêbados para a obra de Deus, eles levam para os alcoólicos anônimos. Eles não levam mais as mulheres, as prostitutas, as mulheres da vida para a igreja, mas eles levam para os conselheiros e psicólogos e psiquiatras. O Sermão da Montanha era para isso, para trazer arrependimento e mudança de pensamento. Arrependimento, mudança de pensamento. E quando você prega só isso aqui, como o Júnior Martins está falando, revelações e mais profetadas, e você está pedindo dinheiro, você está pecando, e você vai para o inferno, porque você está distribuindo um monte de mentira para o povo, e isto é pecado. Isto é pecado. Porque você não pode pedir dinheiro para pregar a palavra de Deus. Tudo que você fizer, você tem que fazer visando almas, o reino, vidas, trazer as pessoas para a realidade. Você sabe o que quer dizer a palavra metanoia? O termo grego metanoia. Metanoia quer dizer arrependimento, mudança de vida. Jesus, ele sempre dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Eu nunca vi um indivíduo fazendo uma live de revelação, ele falar isso aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque as pessoas não querem saber de arrependimento. Olha como que a audiência caiu para 3 pessoas.
3 já caíram fora. Houve um momento que Jesus estava pregando, ele pregava tão duro que os discípulos começaram a se retirar. As pessoas começaram a se retirar da presença de Jesus e acabou ficando somente os 12. E Jesus olhou para eles e falaram: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, somente tu tens a palavra de vida eterna. Se você entrou nesta live e você achou que você ia ouvir um Cláudio Duarte falando piada, você está numa live errada. Se você entrou nesta live achando que eu vou te revelar alguma coisa, você está numa live errada. A única revelação suprema que eu tenho, ela está diante dos meus olhos, a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Se você obedecer esta palavra, você vai ter vitória em toda a área da sua vida. Os ouvintes de Jesus acreditavam que já eram bem-aventurados, porque eles eram o quê? Descendências de Abraão. E agora, com o Sermão do Monte, era demonstrar que eles estavam equivocados. Jesus queria mostrar a eles somente ser filhos de Abraão não adianta. Jesus estava dizendo a ele que só era possível alcançar a bem-aventurança através do descendente prometido, Abraão, Jesus Cristo. Jesus estava dizendo a eles: eu sou o descendente de Abraão. E só eu posso abençoá-los. E só eu posso abençoá-los. Aleluia! O motivo do arrependimento era a chegada do reino dos céus. Você sabe o que quer dizer a chegada do reino dos céus, Antônio Brito? A chegada do reino dos céus é Cristo em meio aos homens. Ele é o reino dos céus. Cristo em meio aos homens. Mas geralmente alguns interpretam, mudam o motivo para questões morais e comportamentais. Você pode observar que o arrependimento que exigia era de um povo religioso. Portanto, tinha que ter um padrão de comportamento acima da média dos outros povos. Eles achavam que tinha que ser assim. João Batista veio pregando a mesma mudança de concepção, arrependimento. Ele não apontava Roma, ele não apontava César, ele não apontava Herodes, ele não apontava Moisés e nem Abraão, mas ele apontava Cristo como o enviado de Deus. O enviado de Deus, que tira o pecado do mundo. O ministério dele era preparar o coração, a mente, do povo santo para a vinda do Messias. O arrependimento não era função de comportamento erráticos ou decorrentes, ou falta de caráter, pequenez de moral, ausência de ética, mas em função da chegada do reino dos céus, Cristo. Nós temos que mudar porque nós somos parte do reino dos céus. Em mim vocês poderão todas as coisas. O Sermão do Monte é destinado ao público que estava ali diante dele, aos discípulos, e a multidão das cidades vizinhas que tinham ali.
O Sermão do Monte é destinado para o crente que é nascido de novo. O Sermão do Monte não é para o católico. O Sermão do Monte não é para o espírita. O Sermão do Monte não é para qualquer um. O Sermão do Monte é para aquele que é nascido de novo. Como alvo, como público, que é o alvo do Sermão do Monte. Pois o crente é alguém que já nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você ainda não é um crente. Porque aquele que nasceu de novo, ele crê em Jesus, ele crê em Cristo. E significa que ele tem mudança de entendimento, metanoia, de fato já ocorreu. A metanoia já aconteceu na mente sua porque você é nascido de novo. Para os membros da Igreja de Cristo, o Sermão do Monte serve de material de estudo para compreender o qual difícil é aos seguidores do judaísmo mudar a concepção. Por se entenderem justo e que, portanto, não preciso de Cristo, ou seja, arrependimento. Os judaizantes dizem, nós não precisamos de arrependimento, nós somos o povo escolhido, nós somos a nação eleita, o povo escolhido por Deus. Gente, digo-vos que se haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O pecador que se converte vale por 99. Por isso que é importante, pregadores e pregadoras, vocês ouvir a necessidade que tem de pregar o arrependimento. E vocês não pregam. E vocês não pregam. Os ensinos do Sermão do Monte não são princípios que vai nortear o reino messiânico, onde haverá abundância de paz, pois ele regerá as nações com vara de ferro, assentando-se no trono de Davi, seu pai. A Bíblia diz, Antônio Brito, Júnior Martins, que nos seus dias você vai florescer, porque você é justo. E haverá grandeza de paz enquanto durar a lua. Salmo 72, 7. Mas o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças no plural grego, quer dizer makarioi. Makarioi, que significa felizes, ditosos, venturosos. Quem aí já nasceu de novo é feliz com Jesus? Quem? Quem aí é feliz porque já nasceu de novo? Quem aí é feliz porque já nasceu? É isso que significa a palavra bem-aventurado. Quando Jesus usa essa expressão, ele está referindo às qualidades, virtudes morais e éticas daqueles que dependem de Deus. Mas ele também está falando, ao uso da expressão, remete àqueles que foram anunciados pelos profetas nas Escrituras, em especial a promessa de Deus feita a Abraão. Em si serão benditas todas as famílias da terra. A minha família é abençoada, porque a minha família vem da linhagem de Abraão. As bem-aventuranças, ela não desconsidera a promessa feita a Abraão, e nem a mensagem que os profetas falaram. As bem-aventuranças prometidas por Deus, ela remete a todas as nações, se concretiza em Cristo, descendente de Abraão. Aleluia! Mas a bem-aventurança, amado, está se referindo especificamente à salvação em Cristo, pois esta é a promessa de Deus em Cristo. 1 João 2,25.
Aleluia. Qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê no testemunho da palavra. Ele é bem-aventurado, pois ele crê no Evangelho, que se fez servo de Deus. O Verbo é pobre de espírito, portanto é digno de Cristo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago 2:5 diz que você é digno de Cristo, porque você é pobre de espírito. Você é servo porque obedeceu o crer, ou seja, tomou sobre si o jugo de Cristo. O mesmo que aprendeu de Cristo e se tornou manso e humilde de coração. Amados, seja manso, seja humilde. Se você é um crente, uma irmã, e você é carente da justiça de Deus, ao crer, alcança a justiça de Deus, assim como o crente Abraão. Ao crer, você amou a Cristo. Ao crer, você obedeceu o Evangelho. Você obedeceu o mandamento. E aí você alcançou misericórdia, Deuteronômio 5:10. Ali ele fala sobre misericórdia, ele fala sobre pureza de coração, pois o crer em Cristo é lavado com água limpa, e a palavra de Cristo. A palavra de Deus, Jânio Martins, lavou o meu coração. E quando você creu, você se tornou um dos filhos de Deus, e o fruto dos seus lábios são plenos de paz. Pois você confessou o nome de Cristo, portanto, um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Hebreus 13:15 fala sobre pacificação. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo esteve no mundo, os judeus, muitos discípulos, eles estavam aguardando o reino terreno, você sabe disso. Tanto que antes de Jesus subir aos céus, eles estavam questionando qual seria o resultado, a restauração do reino de Israel. Foi uma das últimas perguntas que a igreja fez: quando tu vais restaurar o reino a Israel? E quando eu levo você lá para a antiga aliança, quando Natã, ele vai ao rei Davi, ele fala sobre o descendente de Davi, Cristo, terminar de edificar o templo a Deus. Esse templo está sendo edificado, não por mãos humanas. E somente quando o templo estiver pronto é que a igreja de Cristo, o Pai, vai estabelecer o reino a Israel. Mas se a gente puder falar um pouco sobre o templo de Salomão, que está sendo reconstruído em Jerusalém agora. Os judeus, os líderes rabinos, eles escolheram 500 jovens e os prepararam, jovens virgens, rapazes, sem defeitos, para que possam trabalhar na estrutura e na construção do templo. E que possam trabalhar dentro do templo quando ele estiver completamente então restaurado e construído. Então, isto tudo é a profecia se cumprindo. Em 1 Crônica 17:11 fala que suscitarei a tua descendência depois de ti. Um dos teus filhos vai estabelecer o seu reino. Esse me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Ele estava falando sobre Salomão, que reconstruiria a casa, o templo para Deus habitar. Mas aqui está dirigindo a Cristo. A igreja é a casa que Cristo está edificando a Deus. Você sabia?
Você sabia, Júnior, Antônio, que você é a casa que Deus está edificando? Isso é muito importante. Não é esta igreja que você está vendo aí. Gente, eu estava vendo um falso profeta da Igreja Universal falando que era para você levar uma rosa seca para a igreja. E lá eles iam pegar essa rosa seca e massacrá-la toda, e pegar aquele pó daquela rosa seca e misturar com o papel, com seus pedidos, e você iria queimar esta rosa seca na fogueira. E toda maldição e todo o seu pecado seria queimado. Pecado não se queima, pecado se perdoa. Mas antes ele diz que você pega esta rosa e você leva para sua casa. Ela vai ficar durante 7 dias na sua casa. E tudo de ruim que vai entrar pelo portal, pela janela da sua casa, de onde for, vai ficando encravado naquela rosa. Olha como que o falso profeta trabalha com a metanoia das pessoas, com a mente. E você vai, durante os 7 dias, você não vai colocar água nesta rosa. Ela vai secar. E você vai trazer a rosa seca para o culto tal, da hora tal. No culto da virada. E nós vamos fazer esta rosa virar pó. E nós vamos queimá-la junto com o pó, com o seu pedido, dirigido a Deus. E vai jogar na fogueira e a fumaça vai levar até Deus o seu pedido. Uma profecia, meu Deus, uma heresia das grossas. Então, esta não é a igreja que Cristo está edificando a Deus. Então, muitos estão pregando aqui pelo Face, pelo YouTube, nas plataformas digitais, dizendo que Jesus Cristo está voltando, está vindo. Que estamos nos últimos dias. Não estamos nos últimos dias. Porque não é esta igreja que Jesus vai recolher. Não é ela. Esta igreja, ela está cheia de heresias. Maria Lúcia da Costa, que Deus te abençoe, minha querida. Porque após a conclusão desta obra, que vai estabelecer o trono de Cristo. Mas a igreja é a casa de Cristo que está sendo edificando a Deus. Você acha que Deus vai receber da mão do filho dele uma casa edificada desta forma, com rachaduras, em adultério, em profanação? Mas o mais importante aqui era as pessoas aceitarem o grande rei. Mas muitas igrejas já rejeitaram Jesus. Uma igreja que coloca uma rosa à frente já rejeitou Jesus. Uma igreja que coloca um manto sagrado, um manto vermelho, uma arca, um candelabro, um copo de água, uma garrafa com água. Se o seu pastor faz isso, ele está em pecado e está pecando, e isso é heresia e das grossas. Você não precisa de ponto de contato para que Deus possa te abençoar. Olha, e eles o rejeitaram. Sem rei não há trono, e sem trono não há reino. Como é que está, meu filhão? Então, quando você coloca alguém sentado no trono no lugar de Jesus, os pontos de contato, o trono está vazio. O que você está mandando? Vou continuar, só estou te vendo.
Em Marcos 11:10, nós encontramos um texto que diz: bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Nas alturas. Ao edificar a igreja, que é o seu corpo, Cristo não veio atrás dos súditos para o reino deles. Pois os súditos terrenos serão os remanescentes de Israel, que serão salvos. Cristo veio em busca de pedras vivas para comprar o seu santo templo. Vou repetir. Cristo veio ao mundo em busca de pedras vivas para compor o seu santo templo. E quem é pedra viva aí? Você pode falar um amém? Você é pedra viva? Olha, ele está comprando pedras vivas em todas as nações, línguas, que creem no nome dele. Então, eu vou adicionar ela, Maria. Eu termino com isso. Em 1 Pedro 2:5 está escrita esta palavra: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Obrigado por vocês terem estado com a gente até o final da live. Estamos aí iniciando o ano novo. Um feliz ano novo a todos. E se você deseja ajudar esta obra a nos manter no ar, com o custo da internet, da nossa luz, o Pix está aí na tela. Nos ajude a levar a palavra hoje. Amém? Júnior Martins, Deus te abençoe. Eu não terminei a live, mas eu vou dividir em duas partes. É muito grande o Sermão do Monte. Não é fácil. Esse aqui é o meu bichinho. Olha aqui, o nome dele é Gabigol. É o Gabi. Olha lá, Gabi. Olha lá, Gabi. Olha lá, Gabi. Aqui, Gabi. Ó. Olha da câmera. Olha da câmera, Gabi. Aqui, ó. Gabi, aqui, ó. Aqui, Gabi, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. É a Bíblia, pai. Aí, menino. Olha aí, esse aqui é meu Gabi, o meu bichinho. Olha que benção, tá vendo? Presentão que Deus nos deu em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. E até breve com outra live. Amém? Que Deus os abençoe. Maria Lúcia da Costa, Deus os abençoe.